Sejam bem-vindos a mais um seminário Zoe, aula de educação financeira e administração pessoal e familiar. Então, vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos ver alguns tópicos referentes à educação financeira segundo a Bíblia. Alcançando a prosperidade é outro tópico, passos para elaborar um orçamento familiar e acompanhamento e controle de orçamento. Iniciando, vou falar só um pouco sobre a minha formação. A minha experiência está concentrada em gestão de empresas, já trabalhei muito tempo na área de gestão de pessoas, gestão de projetos, tudo focado tanto na gestão de pessoas quanto na gestão financeira também. Eu tenho bastante experiência e formação na área de informática também, que é onde eu fiz o meu MBA e me formei em informática aplicada, um mestrado em informática aplicada. Seguindo, a educação financeira segundo a Bíblia. Nós vemos lá em 1 João 2,15, do 15 ao 17, onde João fala sobre o tripé do mundo, que tem a ver com os nossos problemas financeiros. Então, a partir do versículo 15, ele diz o seguinte: não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, o primeiro ponto, o primeiro alicerce que o mundo nos ensina é a cobiça da carne, quer dizer, os prazeres. E onde isso afeta a nossa educação financeira? Isso é total, porque nós somos seres equilibrados, então nós somos seres formados por corpo, alma e espírito. Então, quando a carne está em desequilíbrio, quer dizer, ela está não conforme com a palavra de Deus, isso vai afetar o nosso equilíbrio como um ser total. Então, se existe a cobiça da carne forte na nossa vida, quer dizer que nós vamos fazer tudo para alimentar essa cobiça. E aí, daí que vem os problemas financeiros, Então, nós vamos querer financiar isso. E isso vai trazer um desequilíbrio para a nossa administração financeira, para a nossa vida financeira e para outras áreas da nossa vida. O segundo ponto que João fala nessa palavra é a cobiça dos olhos, que tem a ver muito com bens, Então, para haver um desequilíbrio nessa área, quer dizer, nós precisamos querer cobiçar as coisas, e isso começa a gente enxergando algo que a gente quer para a nossa vida, e aí com isso a gente vai correr atrás de bens, a gente vai investir em bens, vai fazer daquilo ali algo importante para a nossa vida, quanto que a gente sabe que não é. Os bens, eles são criados para nos servir, e se a gente cobiça eles, a gente acaba virando esse jogo. Então, a gente começa a servir os bens. Que aí é que está o erro. Ostentação tem a ver com soberba e fama. Então, esse é um outro problema que nós vemos muito forte no mundo, é que tudo que nos eleva, então, se outras pessoas nos elevam, nos alimentam essa cobiça, isso causa um desequilíbrio na nossa vida. Quer dizer, a gente passa a achar que isso é importante, que ser idolatrado é importante, que ser admirado por outras pessoas, isso passa a ser importante para a gente, e isso causa esse desequilíbrio, E soberba é quando a gente
acha que a gente é importante, né? A gente acha que as pessoas dependem da gente, e isso traz um engano tremendo para a nossa vida também. Então, esse tripé que João fala aqui na palavra dele, é o que o mundo mais massifica na nossa mente e no nosso dia a dia, né? E nós devemos fugir disso aqui. Uma outra palavra importante é quando Jesus ensina sobre servir dois senhores, né? Esse versículo é bem conhecido já por todos, mas Jesus fala basicamente aqui sobre o dinheiro, que nós não devemos tê-lo como um senhor na nossa vida. Então, uma máxima, né, que todo educador financeiro, ou todo pregador da palavra prega, é que o dinheiro ele é um péssimo senhor e um ótimo empregado. Então, quando a gente olha para o dinheiro como um senhor, isso causa um grande problema na nossa vida, né? Porque a gente passa a viver em função do dinheiro, né? Correndo atrás de dinheiro, trocando cada vez mais o nosso tempo por dinheiro. E aí a gente deixa de lado as outras coisas importantes, né? Porque o dinheiro passa a ser mais importante. Enquanto que o dinheiro é um servo, né? Ele deveria ser enxergado como servo. E aí tudo começa a fluir na nossa vida, né? Então a gente usa ele como ele deve ser usado, como um instrumento para alcançar coisas mais importantes. Então, quando a gente enxerga ele como Senhor, é terrível, mas quando a gente enxerga ele como um servo, é maravilhoso, né? E aí a gente pega outros princípios da Bíblia, né, que está aqui em alguns provérbios. Vou voltar aqui um pouquinho. E o primeiro vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Então aqui eu destaquei bom nome e estimado, né? Quando é que uma pessoa ela tem um bom nome e quando é que ela é estimada? Então o bom nome a gente faz com a nossa reputação, né? Com caráter, com valores. Então seja lá em qualquer área que a gente trabalhe, que a gente viva, que a gente queira desenvolver algum projeto, o bom nome sempre ele vai nos anteceder, né? Então, se a gente quer chamar alguém para fazer algum serviço na nossa casa, né? Seja um simples serviço de alvenaria, de pintura, então sempre a gente procura, né? Um bom pintor, um bom pedreiro, né? Então, o nome das pessoas, eles antecedem elas. Agora, quando a gente fala, né, em alguém, né, que não tem uma boa reputação, geralmente essa pessoa é logo repudiada. Então, ela nunca é chamada. E o que a Bíblia nos ensina? Que o nosso bom nome, ele vale mais do que qualquer riqueza, né? E ser estimado, quer dizer, quando você tem habilidades, quando você busca sabedoria, quando você busca conhecimento, você adquire uma estima, né? Você é bem visto, é bem falado, e as pessoas querem estar perto de você, querem ouvir você, né? Então, esse versículo, esse provérbio, ele destaca essas duas características de uma pessoa próspera. O verso seguinte, o provérbio seguinte, ele fala sobre algo também muito importante. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. A gente não consegue sair de qualquer problema, de qualquer dificuldade que seja, se a gente manter aquilo em segredo, né? Que a gente encobrir aquela falha. E geralmente a gente encobre, falando agora sobre prosperidade e educação financeira, geralmente a gente encobre uma situação de endividamento, né, algo que a gente esteja passando e que seja ruim, porque a gente tem vergonha daquela situação, né? Porque aquilo vai nos trazer vergonha. Mas mais do que vergonha, aquilo já está nos trazendo um prejuízo muito grande. Já está nos trazendo
uma série de problemas, não só para a gente, mas para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, aquele que encobre as transgressões, né, e não confessa, ele nunca vai alcançar aquele patamar que ele quer estar, né, que aquela pessoa quer estar, e o que vem como consequência disso? Você sempre está na escuridão. Então, você deve jogar sempre luz para os problemas, nunca ocultá-los, nunca esconder, porque é aí que o problema começa, né? Aí que ele começa e é aí que ele se instala na nossa vida. E aí, essa figura aqui, eu costumo sempre mostrar, que é uma figura que mostra como as nossas áreas, as diversas áreas da nossa vida, elas estão muito atreladas à área financeira. A área financeira, ela está ao redor, né, desse círculo, mas ela é como um dominó, né? Então, a maioria dos nossos problemas começa na nossa área financeira. Se a gente não tem equilíbrio nessa área, a questão espiritual ela é afetada. Por que ela é afetada? Porque eu preciso de recursos para eu poder desenvolver um ministério, desenvolver algum projeto que Deus me dá. Então, quando eu estou com a minha área financeira em desequilíbrio, as áreas ao redor elas são afetadas. Então, o propósito ali é afetado, as questões sociais, né? Você quer sair com um irmão, um colega, um amigo, mas muitas vezes você fica com vergonha porque você não tem dinheiro, ou então o seu cartão está no vermelho. Então, sempre afeta outras áreas da nossa vida, assim como as emoções. Eu não consigo dinheiro para uma formação, para pagar um curso, eu não consigo dinheiro para ter uma reserva para um lazer com a minha família. Então, vai afetando todas as áreas, como um dominó, né? Uma peça vai jogando a outra. E aí eu não consigo me alimentar bem, eu não tenho motivação para trabalhar, e eu fico frustrado porque eu trabalho muito, mas o dinheiro não aparece. Então, uma área vai empurrando a outra para baixo, né? E todas elas têm de alguma forma uma origem na área financeira. Por que eu afirmo isso? Porque a própria Bíblia ela fala sobre isso, né? E muitas pessoas, muitos estudiosos dessa área, eles chegam à mesma conclusão, né? Por exemplo, aqui nós temos outro versículo que fala um pouco sobre isso. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Perante reis será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. O que a Bíblia está afirmando? É que quando a gente... o que é um homem habilidoso em seu trabalho, né? É aquele que investe, é aquele que ele consegue, através de treino, através de uma educação, através de treinamento, uma série de ações que ele mesmo faz na vida dele, faz com que ele seja exaltado pelas outras pessoas, né? Que as pessoas busquem o seu trabalho, né, para colaborar em um projeto, numa coisa maior. Então, sempre as pessoas que investem, né, na sua própria vida, na sua própria formação, nas suas próprias habilidades, elas vão ser postas numa posição de destaque, que é isso que o provérbio fala. E muitas vezes o próprio Deus nos coloca nessas posições quando a gente tem uma vida dedicada, né, não só a nossas habilidades, mas em tudo que está ao redor, né, dessas habilidades. E aí nós podemos destacar também um outro provérbio que fala assim: quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Isso aqui é uma máxima que qualquer líder, seja líder de uma empresa, de uma nação, ele já percebeu, né? Tanto que a gente vê isso muito na prática, né? Um presidente que busca uma série de conselheiros para apoiar ele naquela administração.
né? Um empresário que busca um conselho de diretores, né? Algo maior do que ele para poder administrar, né? Então, a sabedoria ela está na multidão dos conselhos, né? Dos conselheiros. É isso que a Bíblia afirma. E isso é um pouco de sabedoria para que a gente fuja da soberba, né? De achar que nós estamos sempre certos. Então, mas na verdade a sabedoria está nos conselhos, né? Pobreza e afronta virão ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Isso aqui serve tanto para filhos como para pais, como para pessoas que estão em posição de destaque. Na verdade, isso aqui é geral, né? O que a palavra de Deus está afirmando aqui em Provérbios 13, 18? Ela está afirmando que a instrução ela deve ser bem-vinda na nossa vida. Quer dizer, uma instrução que ele pode ser considerado um conselho também, a gente deve acatar aquilo como algo positivo na nossa vida. E aí a gente combate de novo a soberba, né? Achar que nós estamos sempre certos em qualquer área da nossa vida. Então, nunca a gente vai ter total conhecimento sobre uma área. Então, sempre vai ter uma pessoa que sabe mais que a gente. Seja porque estudou mais, seja porque viveu mais, mas sempre existirá alguém que sabe mais. Então, aquele que não aceita isso, vive uma ilusão, né? Vive achando que domina algo, quando na verdade ainda tem muito a aprender. E aí a gente cai num assunto muito importante, que é o cuidado com o dinheiro. Que toda pessoa deveria entender esses princípios aqui, né? O quanto o dinheiro ele pode ser usado como um instrumento para a nossa vida. Então, a gente já sabe que qualquer coisa que a gente queira realizar, qualquer uma mesmo, seja de uma simples viagem, seja abençoar uma pessoa, a gente precisa de recursos financeiros, né? A gente precisa do dinheiro, da moeda. E aqui eu dou uma ênfase a isso, que qualquer valor, seja ele grande ou pequeno, ele tem o mesmo valor, né? O que isso significa, né? Significa que qualquer quantia de dinheiro, ele tem um valor, né? O dinheiro ele é trocado por algo da nossa vida, seja o tempo, né? Geralmente é trocado pelo tempo, seja o conhecimento, mas ele é trocado por algo que a gente não pode recuperar mais, né? Então, a importância do dinheiro está nisso. E quando a gente valoriza, dá a importância real ao dinheiro, a gente começa a prosperar, né? Porque toda a fortuna um dia começou pequena. Nenhuma fortuna começou grande, né? Então, a fortuna, para ela se tornar uma fortuna, ela deve ser juntada, né? De pouquinho em pouquinho. E a gente deve entender isso. E aí começa o princípio da poupança, né? Quando a gente começa a economizar, porque a gente entende o valor, seja de uma moeda, ou seja, de um montante maior de dinheiro, né? Então, R$1 que a gente junte todo dia, no final do ano são R$365, né? 50 centavos que a gente venha a perder todos os dias, durante 5 anos, equivale a R$1.000 que a gente está perdendo, né? Sem contar aí inflação, sem contar uma série de coisas que também interferem aí, né? E essa frase aqui do Billy Graham, ela resume tudo, tá? Toda aquela figura que eu mostrei no slide anterior. Se uma pessoa adquire a atitude correta em relação ao dinheiro, isso ajudará a endireitar quase todas as outras áreas da sua vida. O Billy Graham, quando ele afirmou isso, porque ele já tinha entendido o quanto as pessoas sofrem porque não entendem o cuidado e o valor que o dinheiro tem, né? O quanto as pessoas não entendem
que o dinheiro bem empregado, como nosso servo, né, ele serve como um trampolim para alcançar as outras coisas que Deus quer na nossa vida. E aí eu dou um exemplo que é uma metáfora, né, sobre uma torneira pingando. Né? Uma torneira pingando, uma gota a cada 5 segundos equivale a um desperdício de 20 litros. É um garrafão daqueles de 20 litros de água. Né? Então, ao final de 30 dias, são 600 litros desperdiçados. Então, isso é muito importante que a gente entenda, né, essa relação, que tudo começa com pequenas partes. E o dinheiro não é diferente. Né? Então, o dinheiro é como essa torneira, né, pingando do nosso orçamento, e a gente nem percebe quando a gente vai ver já se foi uma quantia considerável lá, seja num desperdício da própria água, né, como no caso da torneira, seja numa taxa que a gente paga todos os meses e não percebe, que a gente paga aquilo, sei lá, durante 5, 10 anos e a gente não percebe que a gente desperdiçou muito dinheiro ao longo do tempo. Ok? E aí eu dou um exemplo bem prático, que é a questão da energia elétrica. Então, aparelhos eletrônicos que ficam sempre ligados, né, com aquela luzinha de stand-by, né, que fica esperando o controle remoto, segundo a companhia elétrica aqui do Ceará, ela corresponde a 20% da conta de energia no final do mês. Quer dizer, ela pode corresponder, não é uma certeza. Né? Mas em alguns casos, quando você tem muitos aparelhos, isso pode chegar a esse montante aí de 20%. Então, do que você paga de energia, 20% pode estar sendo desperdiçado, né? Num simples stand-by. Uma outra coisa, que isso aqui eu aprendi bem de berço, né? Que desligue sempre a luz de ambientes em que você utiliza. Além de economizar energia, é sinal de que você entende o valor do dinheiro e ainda você tem educação. Então, eu recebi essa lição lá de trás. Eu chego em lugares, né, seja a casa de pessoas, quando eu vejo uma luz ou qualquer um ventilador ligado, alguma coisa desperdiçando, eu vou lá e desligo, porque aquilo já se tornou parte, né, da minha educação. E depois de um tempo, parte do meu conhecimento e da minha valorização com relação ao dinheiro. É o quanto eu entendi que o dinheiro ele vem de Deus e ele serve para a gente alcançar aí os nossos sonhos e os projetos que Deus coloca na nossa vida. E aí, eu vou colocar aqui alguns passos para a gente, são 9 passos para a gente alcançar esse processo, né, de administrar bem a nossa vida financeira. O primeiro deles é realizar um orçamento mensal familiar com tudo que entra de rendimentos e tudo que sai em forma de despesas e investimentos. Isso aqui é básico, mas precisa ser executado. Muitas pessoas até hoje vivem sem fazer orçamento. Então começam gastando e vai saindo e não sabe para onde vai o dinheiro, de onde vem o dinheiro. Então, enfim, o orçamento é isso, é esse controle, esse planejamento que a gente deve fazer todos os meses. O segundo passo é viver segundo o seu padrão social, quer dizer, o seu padrão de vida, o seu padrão de ganhos. Tem muitas pessoas que não vivem segundo o seu próprio padrão e sofrem com isso, né? Porque tem que mentir, tem que criar uma imagem do que não é, né? Do que não são, e acabam sofrendo, não só emocionalmente, mas sofrendo na pele mesmo, na conta bancária, por manter aí essa falsa imagem. O terceiro passo é estar preparado para as adversidades, como doenças, problemas mecânicos no carro, viagens inesperadas de emergência, entre outros. Isso aqui se chama na educação financeira, na administração financeira,
fundo de emergência, né? Toda família, todo responsável financeiro, ele devia ter um fundo de emergência. Porque a diversidade, como a própria palavra diz, a gente não consegue saber quando é que ela vem. Ela é diversa, quer dizer, ela é inesperada. Então, se a gente se planeja para ela, a gente já evita um grande problema na nossa vida. Então, tudo isso pode acontecer e muito mais. Se a gente estiver preparado, a gente vai sair do outro lado de forma tranquila. Senão, a gente vai sofrer mais ainda. O quarto passo é buscar constantemente conhecimento sobre finanças, investimentos, situação econômica atual, no trabalho ou nos negócios. Aí, é também uma máxima, né, que o nosso conhecimento hoje nunca ele é suficiente. Quer dizer, as épocas, os tempos sempre mudam e a gente tem que entender isso e sempre estar buscando conhecimento, principalmente sobre finanças, já que a gente entendeu que ela afeta muitas das outras áreas da nossa vida. Ok? Então, a situação do país, né, a área que eu trabalho, né, o que é que afeta, né, uma mudança lá do outro lado do mundo, o que afeta na área que eu trabalho. Né, se eu trabalho com agricultura, se eu trabalho com serviços, na indústria, como é que se comporta isso? Porque se eu não souber, eu vou ser afetado com certeza e ser pego de surpresa. Além do que, finanças, esse assunto, depois de dominado, né, depois que eu conheço os princípios das finanças, o resto é só ficar antenado com a situação econômica. Ok? A gente nunca deve tirar do nosso foco esse tipo de ganho de conhecimento. O quinto passo é vencer a compulsão em consumir coisas sem necessidade. Aqui é um grande problema da maioria das pessoas que estão endividadas, por exemplo. É comprar por compulsão, é trocar a compra, o ato de comprar por alguma deficiência emocional que a pessoa tenha. Né? Então, às vezes, eu estou triste, eu vou fazer compra. Às vezes, eu tenho uma necessidade, sei lá, de afeto na minha vida, eu troco ela por coisas materiais. Né? Às vezes, eu não sou um bom pai, eu não sou uma boa mãe, então eu não me esforço para ensinar meus filhos. O que é que eu faço? Eu compro coisas para eles. Então, sempre esse passo aqui, vencer essa compulsão de comprar coisas, né, sem a necessidade, isso aqui é muito importante na nossa vida. Aí o sexto passo é aprender a fazer compras planejadas. Aqui estou me referindo a seja compras de supermercado, seja compras, troca de um carro ou de uma casa, qualquer tipo de compra, ela precisa ser planejada. Saber se está dentro do meu orçamento, se eu consigo pagar num prazo mais extenso. Né? Então, compra de supermercado, por exemplo, se eu consigo me planejar antes de sair de casa, certamente ou provavelmente eu vou evitar de comprar coisas desnecessárias. Então, se eu olho a minha geladeira, a minha despensa, antes de sair para fazer compras, eu vou comprar aquilo que está faltando. Agora, se eu não tenho esse cuidado, eu saio comprando qualquer coisa e muitas vezes a gente já tem aquilo na nossa despensa e a gente acaba comprando mais do que precisa. Né? E isso afeta o orçamento daquele mês. Né? Querendo ou não, a gente não percebe, mas isso afeta. O sétimo passo é desenvolver disciplina em registrar e analisar seu orçamento de forma clara e escrita. Aqui é um dos pontos mais difíceis da administração financeira. A gente ganhar ou conquistar a disciplina de analisar o orçamento, né? Saber se o que eu estou gastando, eu consigo gastar, né? Se eu faço constantemente esses registros, né, eu não vou ser pego de surpresa. Quer dizer, eu sei exatamente para onde está indo o meu dinheiro, eu sei onde eu posso controlar, eu sei onde eu posso fechar a torneira. Então, isso tem que ser adquirido, esse hábito diário.
Se você não faz isso até hoje, comece a fazer. Comece a fazer num caderninho, que seja, mas comece a fazer. Aí vem o 8º passo, desenvolver a capacidade de dizer não. Esse não é porque o mundo, como João mesmo coloca lá naquele versículo, o mundo está preparado para fazer você cair nessas ciladas, né? De comprar mais do que você pode, de ostentar, de tudo aquilo que de fato vai te trazer infelicidade. O mundo te vende como uma felicidade, como algo bom, né? Então, quando tu desenvolve essa capacidade de dizer não, seja essas facilidades de crédito que tem sempre nos seduzindo, seja quando a gente está passeando e a gente vê aquela palavra promoção, né, que muitas vezes nos atrai. Então, é disso aqui que esse 8º passo está falando, né? Então, se a gente desenvolve essa capacidade, a gente vive tranquilamente. Porque um não que eu digo agora, nesse mês, pode ser um sim no próximo mês, né? Então, se eu consigo equilibrar minha vida, eu não preciso estar dizendo não, não, não para tudo, né? Mas eu consigo dizer não quando eu não posso de fato, ok? Então o mundo vai tentar te seduzir para te ficar gastando o tempo todo, né? E você tem que adquirir a capacidade de dizer não para todas essas facilidades. Muita gente que se endivida porque começa a ter vários cartões de crédito, né? E cada vez que tu tem mais cartões e consegue pagá-los, aí o limite vai aumentando, isso vai virando uma bola de neve até o ponto de que você não consiga mais fazer isso. E o 9º passo está em ter a sabedoria de compartilhar com a família o orçamento mensal, né? Então, todo mundo que tem a capacidade já de entendimento desses passos, né? Desse entendimento, tem que ser compartilhado, porque essas pessoas, seus familiares, vão te ajudar, na verdade, a ter um equilíbrio financeiro. E quando elas não têm esse conhecimento, você esconde isso, você só passa se estiver tudo bem, né? E você não diz quando está mal as coisas, eles não conseguem te ajudar. Muitas vezes se tornam até vilões nesse caso, né? Porque quando você esconde as coisas, aí as pessoas que moram com você, elas continuam gastando, continuam desperdiçando e elas não conseguem te ajudar, né? Então, traga sempre tudo à luz, né? A tua situação financeira, os teus problemas, as tuas vitórias, tudo deve ser sempre trazido à luz. E aí a gente entra no orçamento familiar, né? E aí o orçamento é simples, né, da gente entender. O orçamento ele é o registro do que você ganha e do que sai, ok? Então, o orçamento ele deve ser feito em família, ok? A gente tem que estudar cada ponto de despesa, estar sempre informando aos familiares que são os gastos com prioridade, onde é que você vai fazer cortes, né? E sempre a pessoa que administra, que pode ser o homem ou a mulher, né? Essa figura é quem tem maior conhecimento, né? Deve fazer essa administração. Sempre essa figura, essa pessoa, ela deve estar informando a todos os participantes, tá? Então, sempre no começo pode ser difícil, mas com bastante paciência, vocês vão se ajudando, né? Vão se informando, e aí vai chegar um tempo que aquilo vai se tornar algo bem tranquilo, algo que já faz parte da rotina daquela família, ok? Se você mora sozinho, se o orçamento é pessoal, né? Você é solteiro, vale a mesma coisa, né? Você tem que sempre estar com paciência e registrando tudo que entra, tudo que sai, sempre
gerando o orçamento. A receita do orçamento é tudo que entra, né? Então são salários, as comissões, de repente você tem um imóvel que aluga, você tem alguma coisa que você aluga, o prolabore, se você é um empresário, né, e recebe o prolabore. Então, tudo isso totalizado, se você tem investimentos, né, e tem aqueles ganhos mensais, tudo isso é o que entra, né, de dinheiro naquele mês. E aí você vai confrontar o que entra com as despesas, né? E a despesa está dividida assim, ó, em gastos fixos, que aí você pode, gastos fixos é o que você vai sair em longo prazo, né? Por exemplo, aluguel, plano de saúde, mensalidade de escolas, TV a cabo, internet, streaming, como Netflix e tudo mais, né? E aí você vai totalizar isso no seu orçamento. Então você já sabe quanto você ganha, as despesas dos gastos fixos, né? Você já totalizou também daquele mês. E aí começa as despesas variáveis. Por que você tem que fazer esse controle? Porque essa separação, né? Porque despesa não é despesa, é tudo que sai, porque a gente não junta tudo. Porque eu vou explicar algo importante no final. Então, as despesas variáveis é tudo que sai e que o valor não é previsível, quer dizer, ela varia, né? Então, aí você tem, por exemplo, a energia elétrica, a conta de água, compra de supermercado, feira, padaria, açougue. Todas essas contas você não sabe, você tem uma ideia, você pode ter uma ideia de quanto você gasta, mas você não sabe o valor exato, ok? Então, quando você totaliza tudo isso, essas são as suas despesas variáveis. E aí, por último, vem as despesas que a gente chama de gastos supérfluos, né? Então, aqui, gastos com restaurantes, roupas de grife, lavagem do carro, por exemplo, presentes, todas as despesas que realmente, se você tirar aquilo, ou você não sente falta, ou aquilo não vai impactar na sua vida de fato, né? São uma espécie de luxos ou de coisas que realmente você, como o nome está dizendo, é supérfluo, né? Não é essencial. E aí, por que a gente dividiu as despesas nessas três, né? As despesas fixas, as variáveis e os supérfluos? É porque quando você precisa planejar o seu orçamento, né, seja num momento de escassez, por exemplo, você vai precisar fazer cortes, né? Aí você vai começar dessas despesas de corte supérfluo, depois corta os variáveis e, por último, os fixos, né? Então, você vai cortando, né, naquele mês ou naquele período que você planejou para equilibrar seu orçamento. Então, isso é muito importante. Se você não tem esse controle, você não sabe onde cortar de fato. Ok? E aí, isso tudo compõe o orçamento, né? Porque você vai pegar todos os seus gastos, as despesas, né? Os fixos, variáveis e supérfluos, você vai somar tudo isso, vai dar um montante, e aí, né, você vai usar essa na sua conta, vai ser as receitas, o total delas, menos o total das despesas. Ok? Então, isso é um orçamento. E aí, para que serve isso aqui? Né? Isso serve para fazer uma análise simples como essa daqui, né? Então, por exemplo, um orçamento familiar, isso é só um exemplo, né, de julho de 2022, e eu tenho o orçamento do mês seguinte, de agosto de 2022. E aqui eu vejo que o total da receita, né, ele permanece praticamente igual, né? Mas olha só como as despesas elas se comportam diferente. Por exemplo, o mês de julho é um mês de férias, né? É um mês que você viaja mais, que você gasta mais com supérfluos, né? Aí você pode ver aí no gráfico, né? Então a fatia é 11%, enquanto que no mês normal
ela é somente de 6%. Né? Aí você tem gastos variáveis, é 15%, em média, né? Nesse exemplo. E gastos fixos, aí fica entre 17% e 22%, que aí a gente tem que controlar, né, também. Todas as áreas a gente tem que controlar, né, para que elas não entrem em desequilíbrio. Então, quando eu consigo enxergar para onde está saindo o dinheiro, num simples gráfico como esse, eu consigo ter o controle, eu consigo administrar. Mas quando eu não registro nada, como é que eu vou saber? Né? Como é que eu vou ser sempre pego de surpresa porque eu não consigo fazer nenhum tipo de planejamento? Ok? Nós vamos ficar por aqui, né? Na próxima aula nós vamos ver essa parte de renegociação de dívidas, quer dizer, como sair de uma situação de endividamento, tá bom? Então, eu sei que é muita informação, mas essas instruções já conseguem dar um caminho para a gente entender a importância do dinheiro, da administração financeira, para a gente administrar constantemente as nossas finanças, fazer o registro correto, né, no orçamento, né, e a montar um orçamento. Ok? Eu vou deixar também no link, no vídeo, aqui na descrição, um link para uma planilha de controle orçamentário. Tá ok? Que você pode começar com essa planilha. Se você não tiver computador ou não tiver como fazer, você pode fazer num caderno também. Não importa aonde você faça, importa que você faça. Ok? Fique com Deus e tenha um excelente dia para todos.